Foi uma aluna da manhã que pediu para tocar ela, mas eu não conhecia, mas é bonita mesmo. Mas, jovens, eu preciso começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa tarde de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e, ó, apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovens, nossa linda física. Seja bem-vindo, Diego. Seja muito bem-vindo, meu rei. E, jovens, nessa aula, nós vamos conversar, eu conheci pelo TikTok, boa. Nós vamos conversar um pouquinho sobre magnetismo, tá bom? Na semana passada, eu deixei indicado para vocês alguns vídeos para vocês assistirem na segunda aula, certo? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre aquele conteúdo dos vídeos. Eu achei muito legal aquele vídeo do Iberê, do Manual do Mundo, mostrando como faz um ímã. Espero que vocês tenham assistido, senão já é uma voadora mental. Mas achei muito legal ele mostrando como que é feito, todo o processo, e o quanto cada imã suporta em peso. Achei show de bola. Um dos vídeos que foram postados, eu achei que era o mais legal. E, jovens, antes de começar a fazer os exercícios, me falem da prova. O que vocês acharam da prova? Estava fácil? Estava médio? Estava difícil? Estava normal? Não sei o que dizer. Não li sobre o assunto para poder opinar. O que vocês me dizem da prova? Estava suave, né? O objetivo era esse, jovenzinhos, que estivesse suave, dentro daquilo que a gente trabalhou, que foi bastante discutido. Então, tá bom. Então, beleza. Isso é joinha. Show de bola. A Jojo tá chegando. Beleza. Então, nós vamos conversar um pouquinho. Deixa eu só ver uma cosita. Queria falar com vocês um negócio que a professora Karina postou hoje aqui, que hoje é o dia que, na cultura norte-americana, eles tiram para agradecer sobre as coisas do ano, né? E a gente para pensar em 2020, né? Cara, que ano, mano. Que ano, galera, que foi 2020, hein? Eu não conheço muito vocês. Eu convivi com vocês durante um mês, mais ou menos, 4 semanas, que nós tivemos aula presencial e já começou o ensino remoto. Talvez nem tenha sido 4, talvez tenham sido 3 semanas, que eu acho que na 4ª semana começou o ensino remoto. Então a gente trabalhou pessoalmente bem pouco tempo, né? Mas, independente disso, jovenzinhos, foi o suficiente para eu gostar de vocês e estar sentindo bastante falta de estar trabalhando com vocês. Mas mesmo tendo o ensino remoto, acho que a gente tem muito a agradecer, não é verdade? Agradecer o que a gente conseguiu trabalhar ao longo do ano de forma remota. Foi mais difícil do que o presencial. Sim, foi. Foi mais difícil para vocês, foi mais difícil para a gente. No começo a gente se bateu um pouco, depois a gente foi se adaptando. Mas nós conseguimos, jovenzinhos. Vocês conseguiram acompanhar o conteúdo de física, de química, de biologia. A gente conseguiu passar para vocês a noção que a gente queria de ciência da natureza, eu em parceria com a professora Suzana. Eu acho que o nosso objetivo foi alcançado, mas muitos não tiveram essa oportunidade. Então, sim, a gente tem que ser grato por, apesar das circunstâncias, termos tido essa possibilidade. Sou grato pela minha família, porque tenho todos eles comigo, não perdi ninguém para o Covid. Espero que vocês também, não sei, mas espero que sim. Graças a Deus não perdi nenhum amigo, conheço pessoas que perderam entes queridos e é muito triste, jovens, é muito triste você conviver com uma pessoa que você ama por tanto tempo e depois você não poder nem se despedir dela direito. É muito triste. Então, sim, a gente tem que ser grato, muito grato, jovens, porque nós ainda estamos aqui, estamos relativamente bem, não é verdade? Então, nós temos sim que ser gratos. Achei muito bonita aquela postagem da professora Karina. Vamos agradecer, né, jovens? Sim, foi um ano difícil, sim, poderia ter sido melhor, mas ainda assim a gente tem muitos motivos para agradecer. E eu tenho que agradecer principalmente pelos meus alunos, jovenzinhos, por vocês, não é verdade? Porque se não tivesse vocês, eu não estaria aqui. Então, muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida durante esse ano. Sou grato pela vida de vocês, tá bom? Ó, um beijão, tá bom? Jovenzinhos, seguinte, nós vamos
começar a falar de física de verdade agora, falando, ai, meu Deus do céu, gratidão. Mas a gente começa a chorar aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos falar de física? Vamos lá, jovenzinhos, vamos lá. Olha só. O último capítulo que a gente vai começar a trabalhar agora é sobre magnetismo, ímãs, propriedades magnéticas e tudo mais. E, jovens, quando a gente começa a falar de ímãs, talvez você não tenha quebrado um ímã, não tenha estudado o ímã com todas as propriedades, mas você já tem alguma noção do que acontece quando você aproxima um ímã do outro, quando você afasta um ímã de outro, e assim por diante. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Só um instantinho que ele está aqui. Compartilhar. Aí, jovens, agora vocês veem a tela. Vamos lá, então. Magnetismo. Jovens, então o magnetismo vai estudar os ímãs, certo? O magnetismo vai estudar os ímãs. E por que que um ímã é ímã, né? O que que faz um material ter propriedades magnéticas e outro material não ter propriedades magnéticas? Jovenzinhos, tanto na física quanto na química, nós já estudamos a estrutura atômica, não é verdade? Os vários modelos atômicos e tal. Então, hoje, o modelo atômico mais aceito é esse aqui, que nós temos o núcleo, e em volta do núcleo, nós temos a eletrosfera. Vou tentar simular aqui para vocês, jovens. Tá bom assim. Então, nós temos aqui ó, o núcleo. No núcleo ficam os prótons e nêutrons, não é verdade? E na eletrosfera, jovenzinhos, ficam os elétrons. Então, vamos supor que esses pontinhos vermelhos são os elétrons. E esses elétrons, jovens, eles não estão paradinhos ali, eles estão se movimentando. Quando eu tenho todos os elétrons se movimentando na órbita aqui, ó, rotacionando no mesmo sentido, por exemplo, todos rotacionando no sentido horário, ou todos rotacionando no sentido anti-horário, esse material tem propriedades magnéticas. Quando os elétrons não estão rotacionando no mesmo sentido, ou tem um no sentido horário, outro no sentido anti-horário, aleatório, aí esse material não tem propriedades magnéticas, tá bom? Então, eu vou deixar esse resuminho escrito para vocês aqui, ó. A propriedade magnética de um material associada à rotação do elétron em volta do núcleo. Legal isso, né, jovens? Um detalhe tão pequeno, né? O sentido que o elétron está rotacionando em volta do núcleo. A gente dá um nome para isso que é spin. Então, quando eu tenho spin todos orientados, que é o spin é o sentido o sentido de rotação do elétron. Então, quando os sentidos são iguais, quando os spins estão alinhados, tem campo magnético. Quando os sentidos são diferentes, os spins não estão alinhados, a gente fala assim, você não tem campo magnético. É isso, jovenzinhos. Tá bom? E quando eu penso em um ímã, eu vou representar para vocês aqui um ímã de barra, que é o mais tradicional. Então, está aqui um ímã. Esse ímã vai ter dois polos, jovens. Nós vamos ter um polo norte magnético e um polo sul magnético. Nós usamos, jovens, representar o polo norte com a cor vermelha e o polo sul com a cor azul. Se você fizer ao contrário, não vai estar errado, tá? Mas nós usamos esse padrão porque é mais fácil. A gente já está acostumado a identificar pelas cores os polos, tá bom? Então, essa possibilidade que a gente usa. E o polo sul é azulzinho. Então, norte vermelho e o polo sul magnético é azulzinho. Beleza?
Tá aí. Galera, quando você aproxima um ímã do outro, mesmo sem encostá-los ainda, quando está chegando perto, você já percebe que eles interagem entre si. Eles podem se atrair ou eles podem se repelir. Por que que isso acontece, jovens? Porque em volta Estão conseguindo ver uma nuvenzinha rosa se formando ali? Em volta do ímã, jovenzinhos, existe um campo magnético. E aí, jovens, esse campo magnético, ele interage com outro campo magnético. Então, existe uma nuvem magnética em volta do ímã, mais ou menos essa é a ideia. Só que a gente não consegue ver essa nuvem, tá bom? Mas é uma nuvem do campo magnético. Então, quando a nuvem de um campo magnético, vou fazer uma cor diferente aqui, ó, se aproxima da nuvem de outro campo magnético, esses campos interferem entre si e eles podem se atrair ou se repelir, beleza? Já vamos falar quando que tem atração e repulsão. Essas linhas de campo magnético, jovens, elas saem do polo norte e vão para o polo sul. Saem do polo norte e vão para o polo sul. Então, elas têm essa configuração, saem do norte e chegam no sul, beleza? Eu vou deixar escrito aqui o que acontece, ó. Polos iguais se repelem. Então, se você aproximar sul com sul e norte com norte, vai ter repulsão. Agora, polos diferentes se atraem. Beleza? Polos diferentes se atraem. Então, se você aproxima um polo sul de um polo norte, aí você tem a atração magnética acontecendo. Beleza? Então, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Beleza? E mesmo sem ter contato físico. Então, a gente fala que a força magnética ela é uma força de campo, igual à força elétrica. Em volta da carga elétrica existe um campo elétrico. Em volta de um ímã existe um campo magnético. Então, essas forças são forças de campo. Mesmo sem encostar um corpo no outro, sem um contato, elas interagem entre si. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Então, vamos lá. Vou pegar uma nova lousa aqui. Aí, vamos agora, jovens, vou partir do mesmo princípio de um ímã de barra. O ímã não precisa ser de barra. Ele pode ser num formato de U, ele pode ser num formato de disco, enfim, vários formatos. Mas eu vou pegar o de barra, que é o mais tradicional. Então, eu tenho aqui um polo norte e um polo sul magnético. E aí, jovenzinhos, eu venho aqui, pego uma serrinha. Só deixa eu dar a cor para cada um aqui. Pego uma serrinha e vou serrar, jovens, esse ímã ao meio. Então, vamos lá. Peguei a minha serrinha. Cortei esse ímã bem no meio aqui, ó, dos dois polos. Vou ter duas novas partes agora, certo? E eu vou ter só um polo norte e só um polo sul separado, jovens. Aqui vai ser só... Opa, aqui vai ser só norte e aqui só sul. Não, jovens, não. Cada partezinha vai ter seu polo norte e seu polo sul, beleza? Esse princípio, jovens, de você não ter só um polo magnético, ele é chamado de inseparabilidade. Nossa, que nome, hein? Inseparabilidade magnética. Ou seja, eu não consigo ter só um polo norte ou só um polo sul magnético. Os dois sempre existem juntos, tá bom? Nós temos um cientista aqui em Curitiba, jovenzinhos, o professor Kleber Daum Machado. Ele trabalha na UFPR, ele foi meu professor na graduação. E ele, no laboratório dele, ele faz pesquisa com magnetismo. E uma das coisas que ele tenta fazer é reproduzir artificialmente um monopolo magnético. Só um polo norte ou só um polo sul.
Por enquanto, jovens, ele não conseguiu ainda. Mas uma das pesquisas que ele faz, um dos ramos das pesquisas dele, é tentar produzir um monopolo magnético. Tá bom? Não foi possível ainda. Se for possível, jovens, grandes coisas podem acontecer. Por exemplo, as dificuldades que você tem para fazer levitação magnética, um trem-bala, um trem que se move com uma velocidade muito grande, é esse problema da atração que existe em norte e sul. Então, se você só tiver dois polos iguais se repelindo sem a possibilidade de ter uma inversão e acontecer a atração, a estabilidade é maior, a velocidade que alcança é maior e assim por diante. Isso você coloca, por exemplo, assim, ó, Júlia, você tem o trem aqui em cima, tô olhando de lado esse trem, tá bom? Tá aqui o trenzinho. E aqui embaixo você tem o trilho. E aí você deixa no fundo desse trem um polo norte inteiro e aqui no trilho um polo norte também. Então, norte com norte vai ter repulsão. Esse trilho vai empurrar o trem para cima aqui, ó. E aí você não vai ter atrito do trem com o trilho. Consequentemente, você não tem perda de energia pelo atrito. Então, você consegue alcançar velocidades maiores. O único atrito que você vai ter é com o ar, e isso a gente não consegue tirar. Não tem que você faça uma câmara de vácuo para o trem se propagar dentro, né? Mas, a princípio, fica só a resistência do ar. Diminui muito a perda de energia. Da hora, né? Divertido. Acho bem bonita essa teoria aí, mas tudo bem. Mas não foi possível ainda, jovens. Ele está se quebrando lá, está tentando fazer, mas ainda não foi possível, não. Beleza? Querem perguntar mais alguma coisa? Jovens, mandem. Vamos pensar então no magnetismo da Terra, jovenzinhos. Eu vou te esperar aonde quer que eu vá. Estudando essa música que me veio na cabeça agora. Aonde quer que eu vá, te levo comigo. Dessa vez. Essas bandas modinhas, certeza, velho. Não sei porque eu lembrei dela agora. Então, ó, vamos fazer o planeta Terra. Jovens, eu vou representar aqui os polos geográficos desse planeta, tá bom? Então, aqui nós vamos ter polo norte geográfico, polo sul geográfico. Até eu acho que não tem novidade para ninguém, tá bom? E aí, jovens, vamos representar agora os polos norte e sul magnéticos. Eles não estão alinhados, jovens, com o norte e sul geográfico. Existe uma defasagem aqui entre eles, ó. Então, existe um ângulo de defasagem aqui, que eu vou chamar de ângulo θ. Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. θ é aproximadamente 32 graus. Então, existe essa defasagem de direção. E também, jovens, existe uma inversão. Enquanto o norte geográfico está aqui em cima, ó, é o sul magnético que está aqui em cima. Enquanto o sul geográfico está aqui embaixo, é o norte magnético que está aqui embaixo. Então, além de ter a inversão, existe essa defasagem. Beleza? E como é que eu me oriento por uma bússola, jovens? Vamos pensar numa bússola localizada aqui, ó. O polo norte magnético dessa bússola, ele vai ser atraído aqui, ó, pelo sul magnético, concorda comigo? Polos que são diferentes se atraem. Então, o polo norte da bússola é atraído pelo sul magnético da Terra. E o polo sul magnético da bússola, ele é atraído pelo norte magnético da Terra.
Então, pensa comigo, se uma pessoa se orienta só com uma bússola, ela não vai chegar exatamente no norte geográfico e sul geográfico. Ela vai para o lado certo, pelo menos, mas ela não chega exatamente no ponto que ela queria. Normalmente, jovens, os equipamentos, né, as pessoas quando vão se orientar por bússola para fazer uma trajetória, essa bússola está dentro de um equipamento. E esse equipamento já faz a adaptação dessa defasagem. Então, por exemplo, um navio, um avião, a bússola vai acoplada ao sistema, ele pega a direção da bússola e desconta essa defasagem para poder mandar a pessoa para a direção correta que ela gostaria de ir. Isso, Júlia, é ao contrário, os polos magnéticos e geográficos da Terra. O norte geográfico está num ponto que é mais perto do sul magnético. O sul geográfico da Terra está mais perto do polo norte magnético da Terra. Percebe? Aí, olha que interessante. Se eu penso na bússola, o norte da bússola é atraído pelo sul magnético, que está mais perto do norte geográfico. Então, o norte da bússola acaba apontando mais na direção do norte geográfico. E o sul magnético da bússola é atraído pelo norte magnético da Terra. Polos diferentes, magneticamente, se atraem. E o norte magnético da Terra está mais perto do sul geográfico. Portanto, o sul da bússola acaba apontando mais para o sul geográfico da Terra. Pegou a ideia? Não é difícil, é um pouquinho confuso no começo, mas depois vai embora. Só lembrar que os polos geográficos e magnéticos têm essa inversão de lado aí, tá bom? Beleza, Júlia? Beleza, prof. Joia. Lembram que eu disse que existem linhas de campo, jovenzinhos, em volta dos ímãs? A mesma coisa vai acontecer com a Terra. Se ela tem propriedades magnéticas, ela também vai ter linhas de campo magnético. Então, existem linhas de campo ó, que saem aqui do Polo Norte e vão lá para o Polo Sul. Saem aqui do Polo Norte e vão lá para o Polo Sul. Então, existem muitas linhas de campo magnético aqui em volta da Terra. E essas linhas de campo magnético, jovens, são importantíssimas para nós. Elas estão nos protegendo diariamente, momentaneamente. Por quê? O Sol sofre um fenômeno chamado de vento solar. Não sei se vocês já estudaram isso. Mas o vento solar é quando acontecem explosões na superfície do Sol e ele manda partículas carregadas para a Terra. Quando essas partículas chegam em direção à Terra e encontram essas linhas de campo magnéticas, elas são desviadas. Então, nós aqui na Terra acabamos sendo protegidos por essa capa magnética que existe em volta da Terra. Legal, né? Beleza, Manuela. Fique bem, tá bom? Um abraço, meu lindo. Ó, beijão, até semana que vem, tá? Então, essa capa magnética em volta, ela nos protege, tá bom? Do fenômeno chamado de vento solar. Joia? Galerinha, dito isso, para ajudar a gente a fixar essas ideias, vamos fazer exercício juntos? Opa, deixa eu ver aqui. Vamos lá? Página 155, galera. Eu vou pegar uma nova lousa aqui. Eu vou deixar de indicação para vocês. Na semana que vem eu vou indicar oficial, tá? Mas vou deixar hoje para vocês um texto bem bonito, da página 164, para vocês fazerem a leitura, tá bom? Ele vai falar sobre a aurora boreal, a aurora austral, como que elas acontecem, é bem lindo. Depois vocês dêem uma olhadinha com carinho, tá bom? Bem no final do capítulo aí. Então vamos lá, jovens, vamos fazer juntos os exercícios da página 155. Então, o primeiro exercício diz o seguinte, ó. Sobre os assuntos que vimos até agora, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira afirmativa. Ímãs são objetos que possuem a propriedade de atrair objetos de qualquer natureza,
Ímãs são objetos que possuem a propriedade de atrair objetos de qualquer natureza. Mentira, jovens, mentira! Se você aproximar um ímã de uma madeira, de um plástico, de um pedaço de pano, por exemplo, não vai atrair, jovenzinhos. O ímã atrai alguns metais e não são todos. Por exemplo, se você aproxima um ímã de um pedaço de alumínio, não atrai. Ele vai atrair alguns metais, tá bom? Então, afirmativa 1, falsa. Não atrai qualquer material, não. Afirmativa 2. Ao cerrarmos uma barra imantada ao meio, obtemos um polo sul e um polo norte isolados. Mentira. Nós vimos, inclusive, eu falei da inseparabilidade magnética, falei que nós temos aqui em Curitiba um cientista que está tentando fazer os monopolos magnéticos, mas que ainda nós não conseguimos. Então, não é possível ainda. Então, a afirmativa 2, ó, falcineide. Terceira afirmativa, ó, as linhas de indução que representam um campo magnético ao redor do ímã saem do polo norte e chegam ao polo sul. Verdadeiro? Foi inclusive o que nós comentamos agora, que eu fiz a desenho até no planeta Terra. Lembra as linhas? Que elas saem do norte e chegam no sul? Então, a afirmativa 3, verdadeira. E por último, mas não menos importante, jovens, a quarta afirmativa, que diz o seguinte: os polos dos ímãs podem se atrair ou se repelir, sendo que polos diferentes se atraem, enquanto os iguais se repelem. Yes, baby! Polos diferentes se atraem, enquanto que os polos que são iguais se repelem. Norte com norte, repulsão. Sul com sul, repulsão. Norte com sul, atração, porque são polos diferentes. Beleza? Então, questão 1 foi para conta. Se quiserem perguntar algo, mandem aí, jovens. Enquanto isso, eu vou fazendo o desenho da questão 2. Prof, por que a letra B está errada? Ao cerrarmos uma barra imantada ao meio, obtemos um polo sul e um polo norte isolados. Porque ele está falando para nós que é possível você ter um ímã só com polo norte ou só com polo sul. E isso não é verdade. Eu sempre vou ter um ímã que vai ter simultaneamente polos norte e sul. É impossível ter só norte ou só o sul. Os dois sempre existem juntos. Porque como eles são originados da rotação dos elétrons lá em volta do núcleo, não tem como eu gerar só um polo. Porque a rotação dos elétrons já gera automaticamente os dois. Eu não consigo gerar só um. Percebe? Então, não dá para ter só um dos polos. Por isso que ele fala ali que dá para ter só um polo sul ou um polo norte isolados. Não dá. Mesmo que seja uma barra imantada, um ímã artificial, que é uma barra imantada, mesmo assim, se eu cortar uma barra imantada, que é um ímã artificial, vou ter polo norte e polo sul nas duas partes. Tá bom? Beleza, Juju? Beleza. Joia. Ô, prof, mas tipo Oi. assim, você tem um ímã. Um lado é o norte e sul. Não, um lado é o norte e outro é o sul. Daí, se você cortar no meio, não vai continuar um lado norte e outro sul? Não. Quando você corta ele no meio, é como se os elétrons se reorganizassem e continuasse cada parte tendo um polo norte e um polo sul. Quer ver, Júlia? Pensa comigo assim, ó. Eu tenho... Deixa eu só pensar aqui. Ó, eu tenho essa barra, e aí ela tem vários átomos aqui nessa barra, tá bom? E em volta desses núcleos de átomos, eu tenho vários elétrons rotacionando, todos no mesmo sentido, de forma que eles induzem um norte desse lado e um sul do outro.
eu venho aqui, corto a barra no meio. Fico com duas partes. As duas partes vão ter átomos com elétrons rotacionando no mesmo sentido. Então, agora, os mesmos elétrons nesse pedaço de barra, como rodam no mesmo sentido, induzem norte aqui e sul aqui. A mesma coisa na outra parte, norte aqui e sul aqui. Porque as duas partes vão ter elétrons rotacionando, e é o elétron rotacionando que gera norte e sul ao mesmo tempo. Percebe? Não é que numa parte eu só tinha elétrons do norte, no outro elétrons do sul. Na verdade, são os elétrons rodando no núcleo que induzem sul magnético de um lado e norte magnético do outro. Se eu cortar a barra no meio, continua tendo elétrons rodando nas duas partes. Então, as duas partes vão ter norte e sul magnético. Então, o que está errado na B é ele ter falado que estava isolado? Isso, quando ele fala polo sul e polo norte isolado, ele quer dizer o seguinte, que eu teria um pedaço de ímã que só tem polo norte, que não tem polo sul. Ou um pedaço de ímã que só tem polo sul, não tem polo norte. É impossível. Sempre que eu quebro um material, que eu parto um material que já é imantado, que já tem propriedades magnéticas, as duas partes vão ter polos norte e sul. Então, isso aqui não existe, ó, isso está errado. As duas partes têm polo sul e polo norte. Ah, beleza, é que eu não tinha entendido aqueles isolados. Daí eu pensei, eu tinha imaginado também que ia ficar um lado sul e outro norte, eu só não tinha entendido a parte do isolado. Entendi. Quando ele fala isolado, ele quer dizer que vai ficar um sozinho do outro, isolado um do outro, separado. Show? Que lindo! Vamos lá, vou fazer esse desenho aqui. Eu vou polo norte, polo sul. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Aí diz assim o enunciado do 2, ó. Dois ímãs idênticos em forma de barra, com intensidades de campos magnéticos constantes, são dispostos perpendicularmente um sobre o outro, de modo que seus centros coincidam, como mostra a figura. Então, está ali, dois ímãs de barra cruzados com os centros coincidindo. Os algarismos representam os quadrantes de um círculo, cujo plano e centro coincidem com os dos ímãs. Os quadrantes em que o campo magnético resultante é mais intenso estão corretamente representados por... Vamos pensar um pouquinho. Lembram que eu disse para vocês que as linhas de campo, elas saem do polo norte e vão para o polo sul? Então, nas áreas que eu tenho mais linhas de campo passando, eu tenho uma intensidade de campo magnético maior. Então, vamos desenhar as linhas de campo aqui. Eu disse para vocês, ó, que elas saem do norte e vão para o sul. Então, tem linha de campo saindo do polo norte, ó, e vindo para o sul. Sai do polo norte e vem para o sul. Tem outras jovenzinhas aqui, ó, que saem do polo norte para cá, ó, vão para lá, se espalham. E como ela tem um polo norte aqui, é como se elas sofressem uma certa repulsão, tá bom? A mesma coisa acontece aqui. Eu vou ter linhas chegando no polo sul aqui de diferentes lugares. Mas percebem que no segundo quadrante e no quarto quadrante, eu tenho um número de linhas de campo bem menor do que no primeiro e no terceiro? Por aqui eu tenho muitas linhas de campo passando. Aqui vai ter uma ou outra que talvez penetre naquela área. A maioria está passando nas regiões do quadrante 1 e 3. Então, isso me faz entender o quê? Que a intensidade do campo magnético no quadrante 1 e no quadrante 3 são maiores. Então, as intensidades são maiores em 1
e 3. E 1 e 3 é a alternativa B. B de belo, B de bacana, B de balacudaco. Pegaram a ideia do exercício 2? Você olha para o número de linhas. Quanto mais linhas de campo magnético passam pelo ponto, maior vai ser a intensidade desse campo magnético. Bonito, né? Que bonito. Agora é com vocês, jovens. Questionem, perguntem e argumentem. Vai lá. Essa acho que é mais de boas, né? E vamos para o 3, então, que diz o seguinte, ó. As bússolas foram equipamentos muito utilizados durante as navegações. Explique com suas palavras como elas funcionam. Jovens, eu vou fazer a explicação falada para vocês aqui, e aí cada um escreve com as suas palavras, tá bom? A bússola, ela se orienta pelos campos magnéticos da Terra. Então, o polo norte magnético da bússola é atraído pelo sul magnético da Terra, e o polo sul magnético da bússola é atraído pelo norte magnético da Terra. Beleza? E daí, a partir dessa orientação que nós temos a partir dessa orientação que nós conseguimos ter noção para que lado fica polo norte e polo sul geográfico. Porque apesar deles não coincidirem polos geográficos e magnéticos, eles existem próximos uns dos outros. Tem só um ângulo de defasagem de 32 graus aproximadamente. Então eu sei que se minha bússola está apontando para lá como norte magnético, é porque lá está o meu sul magnético e, consequentemente, o norte geográfico. Então, eu sei que está para aquele lado. Eu não posso afirmar com certeza nessa linha, mas eu sei que é nessa direção. Eu não vou ir caminhando para o sentido oposto, por exemplo. Então, eu consigo me orientar num movimento mais próximo do eixo que eu preciso daí. Tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês escreverem a resposta da 13. Vou dar 30 segundos para vocês. Vai lá. Contado, 30 segundos. Beleza? Jovenzinho, seguinte, nós não acabamos o capítulo ainda, tá bom? Tem mais algumas coisinhas aí, que eu vou deixar algumas indicações para vocês para a próxima aula. E aí, na semana que vem, a gente vai encerrar o capítulo com mais uma discussãozinha curta e com os exercícios do final do capítulo daí, tá bom? Como agora acaba não tendo cálculo, é mais conceito, jovenzinhos envolvidos, acaba sendo mais rápido para a gente trabalhar, que não tem todo aquele processo matemático para a gente treinar, entender como é, e assim por diante. Tá bom? Portanto, jovens, então eu agradeço a atenção de vocês, desejo a todos uma excelente tarde, continuamos na sequência com a aula 2, a hora que der o horário, eu faço a postagem da aula daí lá no mural, tá bom? E eu continuo online, jovens, se precisarem de alguma coisa, ó, digita para o prof, que eu estou aqui para atendê-los, tá bom? Vou interromper o compartilhamento de tela aqui. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau e até. Seus bonitinhos. Tchau, querido. Um beijo. Falou, Diego. Aquele abraço, meu rei. Vai cair em 3, 2,